Salve, salve nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Uma ótima segunda-feira, né? Início de semana aí para todos os corintianos e corintianas que me acompanham, tá? Nossa meta aí é batermos 95 mil inscritos, não custa nada, se inscreve aí, vamos para cima, tá? O Corinthians volta a jogar nesta semana, tá? Quinta-feira temos aí o jogo entre Fluminense e Corinthians, então já é uma semana diferente daquela que tivemos na semana passada, né, com a data FIFA, só treinamentos e tudo mais, tá? Então já muda um pouco o planejamento, a gente vai falar um pouco disso e também, tá? E principalmente do debate que tivemos ontem na TV Gazeta, né, na TV aberta aí, entre os candidatos à presidência do Corinthians, o senhor André Negão e o senhor Augusto Melo. Certo, família? Então peço que sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, o Mano Menezes comentou um pouco, tá, sobre essa preparação na data FIFA, tá? Ele falou o seguinte, ó: é um paraíso sempre que a gente tem 10 dias como agora para poder treinar e fazer o que precisa ser feito. É necessário fazer isso, estamos aproveitando esse tempo para fazer na prática o que dissemos que faríamos na teoria, tá? Então é isso. O próprio Mano Menezes falou que precisava desse tempo de adaptação, de treinamento para os jogadores, de mudança. Teve o tempo, tá? Não é o tempo 100% ideal, seria melhor, por exemplo, 20 dias, um mês, beleza. Mas são 10 dias, já ajuda, tá? Em novembro teremos outra data FIFA, então deve ajudar novamente a nossa equipe, mas a gente já espera uma melhora, né, das atuações e tudo mais do nosso time nesse retorno quinta-feira contra o Fluminense, tá? E aí o Mano completou falando o seguinte: o jogador precisa repetir muito o conteúdo que ele enfrentará no jogo, tá? Estamos em um período de aquisição de comportamentos de padrão. Não que a equipe não tivesse esse conhecimento, mas estamos falando da maneira que queremos que a equipe jogue, tá? Então uma mudança até de postura dos jogadores, de posicionamento e tudo mais. Pô, essa é a hora de avançar a marcação, essa é a hora de recuar um pouco o time. Que hora que é isso? Como que é o movimento? O Yuri corre primeiro, quem corre primeiro é o meia, é o ponta, quem que corre? Sai um, sai o outro. Então isso que o Mano Menezes vem trabalhando, né? O calendário do Corinthians de treinamentos foi até o sábado, né, com 2 treinos. Aí ontem, que era domingo, tivemos a folga. Aí temos treino hoje, amanhã, quarta-feira. Na quinta, a gente enfrenta o Fluminense fora de casa, tá? O jogo 9h30 da noite, lá no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber qual a expectativa do torcedor corintiano para esse retorno do Corinthians aos gramados. Bom, família, agora vamos falar um pouco aqui sobre o debate de ontem, tá? Avisei aí vocês durante a semana, avisei no vídeo de ontem também. Tivemos aí o debate na TV Gazeta, tá? Entre o André Negão e o Augusto Melo. Começou às 9 horas da noite ontem, tá? E aí, de verdade, cara, assisti, analisei, pensei, refleti. E a conclusão que eu tenho é a seguinte: eu não sei quem vai ganhar, tá? Se é o André Negão, se é o Augusto Melo, não sei. Mas quem vai perder é o Corinthians. Quem perde é a instituição. De verdade, cara. O sentimento que eu tive ontem ao assistir esse debate foi esse. 2 candidatos extremamente despreparados. É o sentimento que eu tenho. E aí, vamos colocar numa escala de 0 a 10 aí. De 0 a 10. O nível de preparação do André Negão pra mim é 0. Do Augusto Melo tá 3, 4. Nenhum dos dois chega nem na metade, chega nem no 5. E isso pra mim é um problema enorme pro Corinthians, pro clube. Tá? É um problema enorme. Um time do tamanho do Corinthians, da magnitude do Corinthians, o Corinthians tem 2 candidatos despreparados pra presidência do clube. Estamos aí há praticamente um mês das eleições, 1 mês e 10 dias. E os candidatos são Augusto Melo e André Negão. O pessoal fez um tópico aqui com 4 gafes que o André Negão cometeu ontem, que é vergonhoso.
tá? Primeiro ele disse aí que quando a Renovação e Transparência assumiu entre 2006 e 2007, o time não tinha mundial, tá? 2000 para ele não existiu, certo? Eu vou até pular essa parte das gafes dele aqui, vou completar. Ele falou que o Corinthians, depois que a gente assumiu, ganhou Mundial, Libertadores, Sul-Americana, Recopa. Sul-Americana, Corinthians ganhou. Não tinha Mundial antes, não ganhou Sul-Americana. E aí, uma das outras gafes que falaram foi que ele disse que foi investigado por 6 anos, tá? E confirmou a participação no jogo do bicho, acho que nos anos 80, se eu não me engano, que ele falou. E a última gafe eu vou deixar pra falar aqui pra frente, tá? Não vou falar agora não, vou falar aqui pra frente. Cara, de verdade, é ridículo. Você vê as perguntas, as respostas. Tipo, foi um debate extremamente raso. Não teve não, a minha proposta é essa. Não, teve ataque pessoal, um atacando o outro. Ah, mas você fazia isso. Ah, mas você isso. E qual proposta que você tem pro clube? Não, mas tem que ver, vamos pensar. Então, assim, é um nível de despreparo que chega a ser bizarro. Aí eu vou pegar alguns trechos aqui, tá? Alguns trechos para exemplificar isso. E vou falar principalmente da parte da dívida do Corinthians, que eu acho que foi o principal ponto ali que me pegou, tá? Principal ponto. Vamos aqui sobre o Duílio. O Augusto Melo foi e perguntou pro André Negão onde que o Duílio trabalharia na gestão dele, tá? O André Negão virou e falou o seguinte, ó. Você precisa da experiência dos ex-presidentes para te ajudar. O Duílio está muito doente, vai se tratar logo depois de deixar a presidência. Mas se ele quiser nos ajudar, para nós será um prazer recebê-lo. Da mesma forma, será um prazer receber qualquer ex-presidente que fez parte desse movimento. Nossa gestão será para se aproximar do conselho, do CORE, é a participação de todo o clube. E Augusto Melo rebateu, falou, não quero essa experiência. Queremos gente técnica e qualificada. E aí, mais uma vez, mostra o descompromisso, a falta de amor, a falta de profissionalismo. Como que um cara que é candidato à presidência do Corinthians tem coragem de falar que se eu assumir o Duílio, trabalha comigo? Eu quero a experiência do Duílio. Aí a pergunta que eu faço pra você, torcedor, hoje, tá? Hoje. Qual a experiência do Duílio? No que ele pode agregar pro Corinthians? Porque se ele pudesse agregar pra alguma coisa, ele agregaria nesses 3 anos que ele foi presidente. Agregaria nos 3 anos que ele foi diretor de futebol com o André Sanches. Então ele tá aí há 6 anos na alta cúpula do Corinthians. Não ajudou. Aí, não, eu quero a experiência do Duílio. Porra, aí você me ajuda, cara. Me ajuda um pouquinho. Um pouquinho só. É difícil, cara. É difícil. E aí, entraram no debate sobre um executivo de futebol. Essa pessoa aí para ser o gestor, para ser o diretor de futebol. Corinthians, por exemplo, na gestão do Duílio agora, era o Alessandro Roberto de Andrade. Difícil, cara. Não é o ideal. Não é o ideal. E aí, o Augusto Melo questionou isso. Falou, em 16 anos, a Renovação e Transparência não trouxe nenhum executivo de futebol. São só nomes aí da própria gestão, tá? Da própria chapa, que vão entrando, mas não são pessoas preparadas para isso. E aí o André Negão respondeu. Tá, então qual o nome que você indica? Qual o nome que você vai trazer para gestor de futebol? E o Augusto Melo também não soube responder, tá? Ele comentou aí sobre o Chicão, falou, o Chicão é campeão do mundo, capitão, conhece de vestiário, é um cara correto e honesto, tive a grata surpresa de conhecer. Falou sobre o Rodrigo Caetano, que hoje é gestor de futebol do Atlético Mineiro, tá? Falou, ele tem um currículo invejável, nós queremos sim pessoas capacitadas de mercado que possam ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. São bons nomes, estão me dando ideia. Quem sabe a gente não pode analisar a partir daí para que a gente possa trazer uma estrutura profissional para o nosso futebol, tá? Então, ou seja,
Nenhum dos dois tem um nome preparado para cuidar do futebol hoje. Tá? Existe a possibilidade do Chicão ser o gestor de futebol aí do Augusto Melo. O André Negão já disse que se ele assumir, quem cuida do futebol é o André Sanches. Então assim, a gente só vai indo pro buraco, só vai descendo, só vai piorando a situação. E aí agora, tá? Vou chegar aqui no ponto das dívidas, Neoquímica Arena e tudo mais, que eu acho que foi o ponto mais crítico, assim, do debate de ontem. Falaram sobre reformulação, Mano Menezes e tal, por isso que eu falei que seria importante o torcedor assistir esse debate na íntegra e tudo mais, tá? Mas vamos aqui para a questão das dívidas, certo? Como eu disse, o André Negão disse, falou, quando a Renovação e Transparência assumiu o Corinthians em 2006, não tinha CT, não tinha estádio, não tinha Mundial, não tinha Libertadores, falou tudo isso. Tá? E falou que a gestão dele construiu o CT, construiu a Arena, foi campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, tal. E aí, disse que esse ano vamos ter um superávit, certo? Vamos fechar no azul, pegar um período de pandemia e não sei o que acabou com o equilíbrio orçamentário. Beleza. E aí o Augusto Melo respondeu, tá? Então vou pegar essa parte aqui na ordem. O Augusto Melo respondeu, falou, eu tô perguntando sobre o crescimento da dívida em 10 anos, que era de 178 milhões, tá? E já passou para mais de 1 bilhão e 700 milhões, porque ele tá juntando a dívida do clube com a dívida da Arena, certo? Que a dívida da Arena estava em mais de 500 milhões, juntando com os 900, daria 1 milhão e 400. O Augusto Melo já jogou em 1,700, tá? Beleza. E aí ele falou, outros clubes ganharam títulos também. Flamengo, Palmeiras, e não estão com essa dívida, com essa receita assim, não, tá devendo, só vai aumentando a dívida, tá? E ele falou, realmente, fizeram CT, Arena, mas não pagaram nada. Não pagaram nada, tá? A dívida triplicou. Quando você constrói um patrimônio, tem que pagar. E o problema desse grupo é esse. Desse grupo, no caso, é a Renovação e Transparência. É não pagar. Não pagam impostos, não pagam funcionários, e é disso que nós precisamos. E aí ele até comentou que o Corinthians foi campeão mundial de 2000 e o André Negão ignorou esse fato, tá? E aí tem o direito à tréplica, né? O André Negão falou o seguinte, ele gostou que o Augusto Melo admitiu que a Renovação e Transparência ganhou tudo. Tá? Ele falou, bom que você está sendo honesto, dizemos aí que ganhamos tudo, que fizemos tudo de bom pro Corinthians nesses últimos 10 anos. Tá? Beleza. Aí vamos pro assunto dívida real. Vamos falar sobre dinheiro. Perguntaram qual seria o projeto do André Negão, qual a proposta dele para pagar as dívidas, pagar o estádio e ganhar títulos, certo? Qual que é o projeto macro dele? E ele falou, essa era a quarta gafe, lembram lá do começo? Essa era a quarta gafe dele, que estava marcada. O Corinthians hoje está conseguindo sanar suas despesas. Teremos a Falcone e a KPMG, que são as empresas aí que estão ajudando o Corinthians nessa parte financeira, e foi feito um trabalho muito bem feito. E se olhar hoje, já estamos com superávit com o valor da nossa dívida. Superávit é fechar no azul, que é o argumento do André Negão hoje, que é falar, o Corinthians arrecada mais do que a dívida. Tá arrecadando quase 1 bilhão e a dívida é 912, 911 milhões. É o argumento deles. Tá arrecadando mais do que a dívida. Corinthians hoje está com superávit. É o argumento que ele usou. E aí, a quarta gafe foi a seguinte. Nossa despesa hoje é maior que a nossa rentabilidade. Ou seja, se a sua despesa é maior que a sua renda, se você está gastando mais do que você ganha, qual que é a conta? Qual que é a conta? Se eu tô gastando 10, eu ganho 5, eu já tô devendo 5. Tá? Então, o André Negão disse, a nossa despesa hoje é maior que a nossa renda. É difícil, cara. É difícil. Aí disse, podem ter certeza que vamos montar um elenco de ponta, que vai trazer resultados, vamos fazer com bastante cautela e tal. Beleza. O Augusto Melo foi questionado sobre a mesma coisa. E aí? Qual que é o seu projeto para
sanar a dívida para pagar a arena, montar um time vencedor. Ele falou o seguinte, ó: eles estão há 16 anos e nunca contrataram um executivo e o clube vem cada vez mais fazendo dívidas. Eu não sei onde ele viu que o clube vai ter um superávit. Aliás, temos que entender que desde junho essa gestão não coloca o balanço lá. Foi um ponto que eu já falei aqui para vocês. O Duílio prometeu que vai ter um balanço financeiro mensal. Sumiu. Não soltam mais balanços financeiros. A gente não sabe quanto dinheiro que entrou, quanto que saiu, quanto que foi a venda de fulano, ciclano, beltrano, tá? Aliás, todas as receitas que estão falando hoje, com despesa recorrente em termos de patrocínios, de venda de jogadores, que venderam no valor muito abaixo, agora vamos ter essa receita de 950 milhões que estão falando. E eu queria saber de onde está vindo esse superávit e vamos fechar o balanço com 58 milhões de déficit, tá? Então, ou seja, o Augusto Melo disse que o Corinthians, mesmo tendo essa receita de 950 milhões, vai fechar o ano devendo quase 60 milhões de reais. É difícil entender. O André Negão respondeu: você precisa entender melhor as finanças do clube. Pode ter certeza que teremos um superávit. Isso será apontado no balanço no final do ano. Vamos ter que esperar. Tá? Está certo que não ganhamos títulos nessa gestão, mas o trabalho de reduzir as dívidas foi feito. A nossa dívida vai ser de 982 milhões. O nosso ganho foi maior que as nossas despesas. Lembra que eu falei também? Que a Renovação e Transparência estava com esse argumento forte para as eleições. Perto das eleições vai sair o balanço financeiro do Corinthians e vai mostrar que reduziu a dívida em X. O André Negão tá falando que foi para 892 milhões. Depois a gente volta nesse número, tá? Mas ele tá garantindo que vamos fechar o ano no azul, vai ter uma redução da dívida. Então esse é o argumento. O Duílio vai falar que fechou a gestão dele no azul, tá? O objetivo dele era reduzir a dívida, fechou no azul e acabou. O Augusto Melo voltou mais uma vez batendo nessa tecla, tá? Ele falou, acho que nem o candidato deles sabe o valor real da dívida. Nós não sabemos qual o valor real da dívida, mas sabemos que quando assumirmos, teremos surpresas, tá? E eu acho que é um ponto que nenhum torcedor hoje sabe o valor real. Tipo, ninguém tem a certeza. Esse é o valor. Porque não dá pra confiar nesses balanços. Eles não soltam as informações. A última informação que a gente tem oficial deles é de junho. E aí? Qual que é o valor hoje? Não sabemos, tá? Seguimos aqui com a resposta do Augusto. Ele falou o seguinte, colocaram toda a receita de venda de atletas, até parcelado, uma empresa que eles falaram que vão anunciar com mais de 100 milhões, também parcelado, colocaram tudo numa receita só para falar que bateram um recorde de receita. Aquilo que eu falei, que eles queriam bater o recorde de arrecadação de 1 bilhão, tá? Mas no final vocês vão ver, vai ter um déficit de quase 60 milhões. Ou seja, eles assumiram um clube com 911 milhões de dívida, tem mais de 200 milhões com a venda de atletas pífia, pois o que tínhamos de melhor para diminuir nossa receita, eles acabaram aumentando. Então, é isso que a gente quer entender. O que eles fazem é uma renegociação da dívida que está cada vez pior. A Arena, por exemplo, devíamos 550 milhões, hoje devemos 700 com péssimas negociações. E a gente sabe que tem FGTS atrasado. Agora a receita eles não estão conseguindo equacionar. Nós vamos entrar com marketing pesado para mudar o nome do Corinthians no mercado. E aí acabou o tempo dele, o André Negão voltou e falou, ele disse que não sabe o valor da dívida e isso é uma tristeza. O que temos hoje é o patrimônio que construímos ao longo desse tempo. Nossa arena hoje vale 2 bilhões, com B, tá? 2 bilhões. Os 2 CTs e o Parque São Jorge valem mais de 1 bilhão. Ou seja, só de patrimônio o Corinthians já teria mais de 3 bilhões. E a marca Corinthians é uma coisa que não tem como mensurar o quanto vale. A nossa dívida está equacionada, ele realmente não sabe de nada porque não foi pesquisar para saber. Porque se você quer vir aqui discutir o valor da dívida, você tem que saber, tem que procurar saber. Ou seja, o André Negão está convencido de que a dívida está tranquila, equacionada. O Corinthians tem uma arena que vale 2 bilhões, CTs e o Parque São Jorge que valem 1 bilhão e que o Augusto Melo não sabe o valor da dívida.
O valor da dívida, segundo o André Negão, é tranquilo, tá equacionada, não tem problema pro Corinthians, tá? E aí o Augusto Melo respondeu mais uma vez, falou o seguinte, ó: como eu disse, teremos um marketing muito forte para que a gente possa reduzir. A arena que ele fala que vale 2 bilhões, e eu gostaria de ver onde ele teve essa avaliação, vamos vender então e construir uma com menos da metade desse preço. Pelo que eles deixaram chegar nesse valor, 1 bilhão e 700 milhões, o que vai custar a nossa arena no final dessa negociação péssima, tá? Então, é um ponto interessante que o Augusto Melo trouxe. Se a arena vale 2 bilhões, vende a arena e constrói um outro estádio com a metade desse valor. Você paga a sua dívida, constrói o estádio e resolve o problema. Quem disse que a arena vale 2 bilhões? Quem paga isso hoje? O que adianta falar que vale se você não tem alguém que pague isso? Que adianta? Não adianta nada, tá? E aí, o Augusto completou falando o seguinte: uma arena moderna que deixa muito a desejar em termos de lugares populares, arena coberta, enfim. Mais uma vez eles sangram o nosso torcedor, desprezam o nosso torcedor, e é isso, tá? E aí eles continuaram falando sobre números de paga isso, a taxa Selic era isso, taxa de juros, hoje a gente deve 770 milhões da arena. Tá? O André Negão falou isso. Como que você deve 770 milhões da arena? Sua dívida está em 890 milhões, segundo o próprio André Negão. Já deu quanto isso? 1 bi 600 milhões. Pô, é difícil, viu, cara? Mais uma vez eu coloco aqui pra vocês. Não sei quem vai ganhar, se é o André Negão, se é o Augusto Melo. Quem vai perder é o Corinthians, tá? Porque o André Negão, ele quer maquiar a realidade. Não, a dívida tá equacionada, vamos fechar no azul, é isso e aquilo, beleza. Tá longe da realidade. Só que até o Augusto Melo, que é a oposição, que seria o cara que a gente espera que fosse mais centrado, tivesse uma boa ideia, um projeto, tá? Uma proposta, não tem uma proposta real. Ah, não, vamos ter um marketing agressivo para mudar o nome do Corinthians no mercado, conseguir um patrocinador, pagar essa dívida. Tá, mas como? Não, vamos ter um marketing agressivo. Então assim, um não admite que tem a dívida, o outro admite, mas não tem uma proposta real, não consegue explicar, ó, a gente vai fazer isso. Agora, por fim, tá, que a gente até se estendeu aqui bastante sobre esse debate, quero falar sobre o número apresentado pelo André Negão. O Duílio assume o Corinthians com a dívida de 911 milhões, sem contar Neoquímica Arena, tá? Tirando o estádio. Só a dívida do clube, 911 milhões. E aí, o André Negão diz que não ganhamos títulos, mas o trabalho de reduzir as dívidas foi feito. Nesse último balanço, nossa dívida vai ser de 892 milhões. Ou seja, você diminuiu 20 milhões de reais. Em 3 anos de gestão, e aí? E aí? Pegando renda de bilheteria, chegando em semifinal de competição, vendendo os principais jogadores, e você diminui em 20 milhões? Chega a ser desanimador, cara, de verdade. Chega a ser desanimador. É você olhar assim e falar, cara, não é possível. Ninguém lá dentro tá vendo isso. Não tem uma pessoa lá dentro que tenha capacidade de gerir esse clube com profissionalismo, com amor, com paixão. Não tem. Pelo jeito, não mesmo, tá? Não mesmo. Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre esse debate. Quem assistiu o debate também pode comentar aqui. Pô, John, achei isso de tal candidato, isso desse, o que eu acho pro Corinthians. Comentem aí que eu acho muito importante, tá? A opinião do torcedor nesse momento, porque de verdade me desanimou muito mesmo esse debate aí entre os candidatos, tá? De verdade. A gente vê o despreparo de ambos os lados. Dos dois, tá? Então, assim, mais uma vez, eu acho que quem perde é o Corinthians, é o torcedor, é a instituição. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!